vamos lá continuar encerrando o nosso módulo, né? Agora nós vamos falar sobre déficit público e dívida pública, né? Vamos compreender como que os gastos do governo, né, impactam na atividade econômica do país, no crescimento econômico do país. Então, o primeiro conceito que nós precisamos nesse tópico compreender é o que é déficit público. Déficit público é a diferença entre despesa orçamentária e receita orçamentária, ou seja, é o equilíbrio ou o desequilíbrio entre o que o governo recebe e o que o governo gasta. Quando o governo gasta mais do que ele recebe, nós temos o que chamamos que é vinculado nos jornais o déficit público, né? Então ele tem um déficit, ele tem uma situação em vermelho que ele precisa corrigir. Como que ele vai fazer isso? Ele vai emitir títulos. É como se eu fosse devedora, né? Eu gastasse mais do que eu ganho no mês. Então, como é que eu vou pagar? Olha, ou eu vou no banco e pego um empréstimo, ou eu uso meu cartão de crédito, deixo sem pagar, ou eu vou lá na minha mãe, no meu pai, ou me empresta um dinheirinho aí. Não é isso que nós fazemos? A mesma coisa é o governo. A questão é que o governo, para conseguir dinheiro emprestado, ele precisa emitir títulos e ele vai pagar juros. Então, aí é que começa a complicação na economia do país. Quando nós temos essa situação, despesa maior que receita, nós temos déficit. Quando nós temos a situação inversa, que nós temos uma receita maior que a despesa, nós temos um superávit público. Então, nesse momento, quando o governo recebe um tanto e gasta menos, ele está fazendo a sua poupança, né? Não é assim com a gente, quando a gente recebe o nosso salário. Olha, eu ganhei 1.000, gastei 800, pego 200 e vou colocar na poupança para que no futuro eu possa comprar um bem, um produto que tenha o interesse. Então, a mesma coisa é o governo. Então, o governo vai sobrar dinheiro no caixa, ele vai poder gastar e atender as necessidades da sociedade, fazer investimentos em escola, em saúde, o que for necessário para induzir o crescimento do país. Assim, nós precisamos compreender, né, ter claro na nossa mente a distinção entre as diversas denominações que nós temos de déficit. Nós temos o déficit primário, o déficit operacional e o déficit nominal. O que é o déficit primário? São os gastos públicos correntes menos a receita fiscal. Então, quando o governo paga toda a mão de obra, todos os empregados, funcionalismo público em geral, paga tudo aquilo que é necessário para a manutenção da máquina administrativa, seja os materiais necessários no hospital, na escola, seja os garis que estão limpando as ruas, compra vassoura, por aí vai indo, nós temos então o déficit primário, gastos públicos correntes menos a receita. Quando eu acrescento a esse gasto corrente, nessa despesa de manutenção de toda a máquina pública, nós temos e incluímos os juros reais, quer dizer, descontada a inflação, eu tenho o que nós chamamos de déficit operacional, né, que é medido pelo déficit primário acrescido de juros. Quando eu tenho déficit nominal, eu estou pensando na medida que fala dos gastos públicos menos as dívidas reais e inclui a atualização monetária e a dívida cambial, ou seja, aquela dívida que está lá fora e que vai envolver a variação do dólar. Nesse sentido, nós chamamos isso tudo juros reais, correção monetária ou atualização monetária, né, que é a inflação, e a dívida cambial, a variação em função da moeda estrangeira, nós chamamos de juros nominais de dívida pública. Então, quando eu tenho um déficit nominal que envolveu tudo isso aqui, e o governo gastou mais, pagou mais, teve despesas correntes, juros de dívida e ainda além da atualização monetária, e esse gasto, todo esse déficit aqui, todos esses gastos foram maiores que as minhas despesas, então eu terei
um déficit nominal, que é o que nós estamos vivenciando hoje, né? A dívida, os juros que o governo está pagando e o déficit primário também está sendo elevado. Já nós vamos mostrar graficamente hoje como que está a perspectiva do governo. Essa aqui é uma definição dada pelo Banco Central, que eu trouxe para vocês, né? Que trata resume o slide anterior, mas uma forma mais simplificada. Resultado nominal, operacional, primário e juros nominais. Então, o resultado nominal é a variação da dívida líquida. O resultado operacional é o resultado nominal menos a atualização. O resultado primário corresponde ao resultado nominal menos os juros, que é igual a resultado operacional menos os juros reais. Juros nominais é igual a juros reais mais atualização nominal. Então, quando a gente fala em juros nominais, nós estamos falando da taxa efetiva que o governo contratou mais a inflação. Ou seja, inclui. Assim, eu tenho déficit primário, uma parte da despesa do governo. Quando eu coloco os juros reais, eu tenho déficit operacional. Quando nós acrescentamos a inflação, né, a atualização monetária, aí nós vamos ter o déficit nominal. Essa figura, ela simplifica bastante o nosso entendimento, né, do que nós temos. Vamos ver como que está comportando o governo nos últimos anos, né? Nós temos um dado aqui do Banco Central até 2014. Nós começamos lá em 2002 com um resultado primário, quer dizer, o percentual do PIB com resultado, então um resultado positivo. O governo gastava na manutenção da máquina administrativa 3,9% do PIB. Aí nós tivemos um período que houve um aumento, caiu em 2009 da crise, né, de 2008, o governo teve que gastar mais para melhorar a economia, dar uma reduzida. Aí começa de novo o governo gastando, né, voltou a melhorar a sua poupança, né? Isso aqui significa que quando o governo está tendo melhor resultado primário, ele está poupando mais, né? E aí, o que aconteceu agora? Que está sendo as grandes discussões, né? Normalmente, o governo tem que bancar todas as suas despesas. É a lei da responsabilidade fiscal. Mas o que aconteceu? O governo teve com gastos para a sociedade, né, a manutenção da sua máquina, da sua estrutura, e aí nós estamos falando, né, do governo federal, uma perda, né? Ele gastou mais 0,59% do PIB em relação ao que ele devia, né? Então, a despesa dele em relação à despesa, a despesa pública ficou 0,59% maior que a receita pública. E é o que nós estamos vendo, um questionamento aí, né? Onde que vieram as pedaladas fiscais, com um risco quase iminente aí da presidente Dilma ter um impeachment contra ela, né? Vamos acompanhando no decorrer deste ano. Aqui eu tenho uma visão para vocês de como são os gastos, né? Quando o governo chega nessa situação aqui, que ele começa a gastar mais do que ele está recebendo, ele precisa buscar dinheiro. Então, isso se chama necessidade de financiamento do setor público, né? Então, eu tenho as despesas do setor primário, que são as despesas primárias, a manutenção da máquina administrativa, tem os juros nominais, que é aquele que está embutido a inflação, e eu tenho as despesas específicas, né, do governo. Essa é uma visão do comportamento. Olha lá, o 0,59 do primário está aqui. Então, o governo precisou de 32 bilhões para pagar as suas despesas. Ele precisou de buscar algum lugar. Isso correspondeu a 0,59% do PIB, do arrecadado do ano passado, de 2014. Para ele pagar essas despesas, né, porque a receita
através de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria, não foi suficiente, o governo recorre ao sistema financeiro nacional. Nós temos uma parte que é o sistema normativo e nós temos a parte que a gente vem institucionalizar as normas, definir as políticas. Aqui nós temos uma definição das políticas, aqui uma operacionalização a partir da política elaborada e nós temos aqueles que vão, né, cumprir, que vão ajudar com a implantação dessas determinadas normas, a normatização desses sistemas. Então, nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários e as instituições especiais, que são Banco do Brasil, BNDES e Caixa. Eles estão à disposição do governo para promover empréstimos, promover algum ajuste econômico, excesso de moeda ou a liquidez está baixa, eles injetam dinheiro, emprestando mais dinheiro para a sociedade. Então, nós temos essa estrutura aqui a favor do governo e da sociedade. Neste gráfico, nós vamos observar como que foi a evolução da dívida do setor público até março de 2015. Nós começamos lá, ainda segundo fontes do Bacen, em 2002, né? Nós tínhamos uma dívida líquida em torno de 50%, foi até 60% em 2002, com a implantação dos planos, né, do Plano Real e Fortalecimento. A gente observa que a dívida vai diminuindo, quer dizer, o governo vai controlando os seus gastos, vai pagando as suas dívidas, buscando de volta aqueles títulos que o governo tinha lançado no mercado. E aí a gente observa, 2008, menor dívida. A partir dali a gente tem um aumento, né? Depois, lá, até setembro era o menor pico e aí volta a subir. Quer dizer, o governo volta a intervir na economia, precisa gastar mais para melhorar, para aquecer a economia. Então, ele acaba voltando a gastar mais em relação ao PIB do país. Então, ele passa aí para uma faixa de mais de 40%. De lá para cá, ele começa a controlar melhor suas contas e a gente observa, vai caindo. Mas setembro de 2013 esteve melhor, volta em março, ele já está com um percentual em torno de 33%, ou seja, o governo estava gastando em torno, tinha uma dívida líquida, né, em torno de 33%. Então, o que é o ideal? É que o governo cada vez gaste o mínimo possível, né? Tenha uma dívida cada vez menor, porque significa que está pegando menos dinheiro emprestado. E dinheiro emprestado significa que tem que pagar juros, né? E a gente observa aí, né, nos nossos extratos, né? Você vê lá qual que é o juro da sua conta corrente. Nós estamos observando alguma coisa aí em torno de 11, 12, 14%, em torno de 200% ao ano, 300%. Que empresa que sobrevive a um juro tão alto, né? Então você pensa, o governo, ele empresta, né? Ele pega dinheiro emprestado em torno hoje de 11, 12, 13%. Ele lança os seus títulos públicos, né? Isso é um juro extremamente elevado, enquanto os países de primeiro mundo fazem lançamento de títulos pagando algo em torno de 0,5% ao ano. Nós estamos pagando 10 vezes mais, né? Pagando no máximo 2%, que já para eles é uma situação bastante crítica. Então, aí a gente tem uma noção do tanto que é prejudicial uma dívida para o país, principalmente um país que tem juros, a taxa Selic está bastante elevada, né? Para ter uma ideia, nós temos vários países no mundo que também têm um déficit público, né? Ele tem uma situação crítica. Nós temos a China, esses dados aqui são de 2011. A China tinha um déficit de 0,7%. O Chile, a Argentina, Reino Unido, 5,7%, quer dizer, ele gastava 5,7% além do que ele recebia. França, Alemanha, Canadá 3,9%, Estados Unidos 7,8% e México. Mas por que isso é... Para esses países, a situação não
econômica não é crítica em relação a nós. Vamos ver. A evolução das economias mundiais no século XX levou ao desenvolvimento dos mercados financeiros, do comércio internacional, tornando mais complexas as relações econômicas e adicionando incertezas e especulações. Portanto, a economia no sistema de mercado não tinha mais condição de regular-se automaticamente, ou seja, sem a atuação econômica do setor público, a economia ela não era ajustada, né, adequadamente de modo a promover o crescimento econômico. E aí nós temos o crack, né, como exemplo, o crack da Bolsa de Nova York em 29, que levou quase que o mundo inteiro à bancarrota. Aí Keynes, naquela época, defendia que o governo deveria gastar, fazer investimento para manter a população empregada, recebendo, e com essa renda eles iriam ao mercado. Iria comprar pelo menos os itens essenciais para as suas necessidades. E aí dinamizaria a indústria, né? Assim, o Estado assume as seguintes funções para promover o crescimento econômico. A função alocativa, né, de saber aonde que eu devo construir determinado hospital, determinada escola, determinado prédio, determinada atividade. Distributiva, que é, olha, nós vamos tirar daqueles que ganham mais para levar para aqueles que ganham menos, né, fazer essa redistribuição de renda. E a função estabilizadora, que é justamente essa, fazer com que a economia do país vá bem, que ele gaste o suficiente para dar uma alavancada na economia, promover o crescimento, manter o emprego, mas desde que ele não faça isso demais, porque gastos públicos demais também levam a um processo de inflação. Inflação corrompe o poder aquisitivo da sociedade. Então, o governo ele tem que caminhar aí nesse limiar entre essas funções. Mas a função estabilizadora dele é bastante importante. E se ele está gastando demais, ele emite título, ele está pagando juro, ele está se endividando. Mantendo as escalas, qualquer família que gasta mais do que ganha é um problema, não é isso? Com o tempo ela vai ter um descontrole severo. Assim é o governo, mudando as escalas, né? Nós passamos para unidades, R$1.000, R$2.000, R$3.000, para bilhões ou trilhões, né? Então, o que muda são as escalas, mas o governo devedor também é muito problemático. Assim, a gente pode fazer as seguintes perguntas, né? Por que países que têm um déficit público em relação ao PIB mais elevado que o Brasil, como os Estados Unidos, Itália, Espanha, Coreia, entre outros, têm taxas de inflação quase nulas? A resposta está não no montante ou valor do déficit, mas em seu horizonte de financiamento. Essa é uma parte muito importante que nós, que estamos na área da gestão e principalmente os gestores públicos, que nós devemos analisar sempre? Qual que é o perfil de endividamento do país, né? Se uma empresa tem um perfil grande de endividamento a curto prazo, com certeza ela vai precisar recorrer no mercado para quitar as suas dívidas. Mas se as dívidas delas são a longo prazo, tem um perfil com juros baixos, ela vai trabalhando e vai pagando sem problema. Assim é a escala, né? A visão para a economia, né? Para o setor público. Portanto, países de moeda forte, as dívidas são distribuídas de forma uniforme ao longo de 20 ou 30 anos, né? Quando a gente pega as economias mais maduras, né, na Europa, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França, eles emitem títulos públicos até 50 anos. Então, você imagina eu, como cidadão, comprar título, olha, eu vou resgatar isso aqui daqui 50 anos. Vai ficar para os meus filhos, para os meus netos. Mas eles têm confiança do que o valor que ele colocou hoje, ele vai receber com uma determinada taxa de juros no longo prazo. Mas o que acontece no Brasil, né, no caso? Assim, para países em desenvolvimento, além de prazos relativamente curtos, são obrigados a oferecer as maiores taxas de juros do mundo para atrair capitais internos e externos. Ou seja, por que eu vou confiar no governo quando eu sei que ele está gastando muito, que ele gasta muito, que ele está endividado?
É como se você emprestasse dinheiro para o seu vizinho que gasta mais do que recebe, compra carro, viaja. Você sabe que o risco de você não receber é grande. Então, os empresários, os grandes investidores, sabem também que a chance dele não honrar aquele título que ele lançou no mercado, que o Tesouro Nacional lançou, não honrar, é grande. Nós já tivemos recentemente o caso da Argentina, né? O governo Kirchner chegou e falou, não, eu não vou pagar, quase que deu uma moratória, né? Olha, deve, não nego, pago quando eu puder. Então, isso causa instabilidade, né? Porque nós não estamos falando de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$100.000, nós estamos falando de milhões de reais que tem uma possibilidade de deixar de ser pagos, né? Os seus investidores poderão ficar sem ver aquele dinheiro, né? Ficará a ver navios, como se diz, né? Numa linguagem mais comum. Por isso, da importância da estabilização econômica, né? Do governo não aumentar muito o seu endividamento, de forma que ele consiga promover o crescimento econômico do país, né? Mantendo a empregabilidade, mantendo uma inflação mais estável, mantendo o ritmo de produtividade das empresas competitivas. Sendo assim, colegas, eu termino aqui esta aula, a gente encerra o nosso módulo e desejo a todos uma boa continuidade nos estudos. Um abraço.